Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que nos assiste, que está de olho a cada liberação de vídeo, que aprende conosco através das entrevistas. Esse é o nosso grande objetivo. E quando eu digo que eu só entrevisto os melhores, os nossos profissionais de excelência estão aqui para multiplicar informação e conhecimento. Nós, como ouvintes ou telespectadores, espectadores desse conteúdo, nós nos tornamos agentes transformadores do ambiente que a gente vive, porque a informação, ela transforma também, o conhecimento também transforma. Então, é uma grande alegria estar aqui para conduzir essa entrevista que tem um tema tão importante, e eu tenho o prazer de poder falar sobre esse tema já há quase 2 décadas, mas ganha pouco espaço, ganha pouco tempo de mídia, ganha pouco tempo no impresso. A gente conta muito com os profissionais especialistas, que eu também acredito que sejam poucos. Nosso tema de hoje é pé diabético. Será que todo diabético tem pé diabético? O que traz essa condição, então, do pé diabético, né? A falta da sensibilidade, eles se machucam muito. E os profissionais de saúde, em geral, não só os médicos, todo o serviço de saúde está pronto para acolher, para identificar essa situação, para identificar essa condição, porque um paciente diabético, ele está no posto de saúde, a gente acredita que eles estejam no posto de saúde, fazendo ali a medição da glicemia também em casa, que eles sejam atendidos, ainda que não pelo médico sempre, mas por enfermeiros, né, por profissionais da área da saúde. Será que existe essa preocupação em avaliar os pés? Em quantas consultas você, que está me assistindo, já foi que o seu pé foi visto pelo médico? Hoje eu tenho o prazer de receber novamente aqui no Diálogo 360 o doutor Eduardo Pires, médico ortopedista, especialista em pé e tornozelo. Doutor, que alegria tê-lo aqui. Obrigada por ter vindo. Olá, Denise. É um prazer poder voltar aqui e falar sobre esse tema muito importante, que eu gosto muito de tratar. O enfoque da minha carreira é tratamento do pé diabético. E vamos lá, estou aqui para sanar todas as dúvidas possíveis que a gente tiver. Que legal. Eu falei do profissional da saúde, né? E aí questionei quem está em casa sobre quantas vezes a pessoa já teve o pé avaliado. Doutor, essa é uma situação que eu tô de fora, então eu não sou portadora da doença, eu não tenho pessoas próximas que sejam portadoras de diabetes, mas o que a gente percebe é que às vezes o pé ele é deixado de lado. Então, você tá indo no endócrino para fazer os seus exames? Sim, você faz a consulta, mas será que ele olhou esse pé para ver se tá machucado? Porque o diabetes é uma doença que demora anos para ser diagnosticada. A gente sabe disso. Exatamente. O diabetes é assim, o diabetes majoritariamente é separado em 2 tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele dá sinal muito rápido, porque a insulina ela para de ser produzida de maneira rápida. O tipo 2 não, a gente começa a diminuir um pouquinho. O tipo 2 na verdade é uma resistência insulínica, então você produz mais insulina e o seu corpo que não consegue pôr a glicose para dentro da célula. Então essa tipo 2 demora muito tempo para ser reconhecida. E esse tempo que você passa com a glicemia alta, com o açúcar no sangue alto, vai gerando outras lesões do corpo, como no rim, nos olhos e também nos nervos, que a principal causa de lesão dos nervos é gerar o pé diabético. Tá. Dá pra gente ter uma ideia de números, de quantas pessoas são afetadas pelo pé diabético? E todo diabético tem pé diabético? Essa é a pergunta que mais me fazem no Instagram, né? Todo mundo preocupado. Eu tinha uma gestante, estava com diabetes gestacional, perguntou, posso ter pé diabético, né? Vamos lá. Pé diabético é um problema que o diabetes tem, mas não necessariamente todo paciente com diabetes vai ter pé diabético. Tá? É a mesma coisa a gente falar, todo paciente com diabetes vai ter uma lesão do rim e vai precisar fazer diálise. Não, mas a lesão renal está associada com o diabetes. O pé diabético é a mesma coisa. Na verdade, o pé diabético é uma consequência da neuropatia diabética, né? A neuropatia diabética é quando o diabetes está alterado por muito tempo e aí faz com que os nervos dos pés sejam lesionados. Quando você lesiona os nervos dos pés, eles param de funcionar. Então eles não informam para a sua cabeça, através da dor, que tem alguma coisa errada acontecendo lá.
Então, se a gente tem um problema no nosso pé, a gente sente uma dorzinha, a gente não consegue andar, não põe sapato, cuida. Quando começa a melhorar a ferida, que para de sentir dor, a gente esquece da ferida. O paciente que tem diabetes, que tem a neuropatia diabética, ele não tem esse sinal, esse alarme. Então, mesmo às vezes, ele vê uma feridinha pequenininha, ele não dá atenção porque não dói. Quando ele vai notar, às vezes é pelo cheiro, pela meia toda molhada de pus, e aí já é uma complicação severa, que muitas vezes já é um caso de amputação. Então, o autocuidado com o pé é importante. É importante a gente notar que quem tem diabetes e tem uma neuropatia diabética não pode ficar achando que quando tiver alguma coisa alterada vai sentir dor. Não vai. Então, tem que todo dia ter um autocuidado com os pés. Após o banho, observar o pé, usar a meia branca, a gente vai falar mais pra frente, usar a meia branca, que é pra ter uma feridinha, a meia, sei lá, sangrou, opa, você consegue ver rápido, pedir pra alguém, às vezes, olhar o seu pé, usar um espelho pra ver embaixo do pé, tá tudo bem, se você não pisou no espinho, e esses cuidados são importantes para essas pessoas com diabetes que têm neuropatia diabética. E é difícil para quem não sofre com a doença imaginar que alguém pode estar andando com uma pedrinha dentro do sapato e não tá sentindo, né? Que incomoda tanto. A hora que você coloca, você fala, ai, preciso tirar, né? Peraí, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ai, nossa, era uma coisinha mínima, mas você tá atrapalhando, porque te machuca, você não quer. Agora, quem tem a neuropatia diabética já não vai sentir isso. Imagina você ficar 8, 10, 12 horas calçado com aquele sapato, te machucando porque tem uma pedrinha lá. Isso vai causar uma ferida. Exatamente. Eu tenho um paciente, um conhecido, que ele queimou o pé com um maçarico, mas ele não notou. Ele notou pelo cheiro e não pela dor. Para você ter ideia o quão grave é isso. Quando ele viu, já tá o pé todo queimado porque ele não sentiu. Ele sentiu o cheiro. Meu Deus. Entendeu? Então é uma coisa realmente grave, né? A gente tem que dar atenção a isso. Sair descalço no asfalto quente ou uma areia, né, no sol ali pegando fogo e você sem nada para proteger os pés. Isso é muito comum. Há muitos pacientes com pé diabético, eles começam a notar que alguma coisa está de errada porque vai na praia e todo mundo, naquela areia da praia está quente, todo mundo corre e ele vai devagar e faz bolhas embaixo do pé. E por que não sentiu tão quente? Por que fez a bolha? Ele não estava quente a areia, na verdade estava, ele que não sentiu. É muito comum. E aí, a situação, essa condição, é doença? Pé diabético tem CID? Chama doença ou é uma situação, uma consequência da neuropatia diabética ou do avançado pé diabético? Consequência da neuropatia diabética. A definição de pé diabético nada mais é que um paciente com diabetes, com uma lesão no pé. Então, eu tenho neuropatia diabética, eu nunca fiz machucado em nada, não tem pé diabético. Então, você tem um paciente com diabetes, com neuropatia diabética, que fez um corte, algum trauma no pé, associado a algum grau de lesão vascular. Então, essa é a definição de pé diabético. Fez um trauma e um pé que é insensível. Pronto, você tem um pé diabético. E aí você tem que acompanhar, tem que tratar. Além de fazer o tratamento da doença, do diabetes, você tem que fazer o acompanhamento especializado também com o especialista em pé diabético. Então, exatamente. É verdade, pela AMB, que é o Sociedade Médica, não existe especialistas em pé diabético. Perfeito. Existem especialistas em vascular, em ortopedia, que quando você tem um enfoque no tratamento, a gente fala que é especialista, mas não tem essa especialidade no AMB. Mas existem vários profissionais que podem tratar. Estomoterapeutas, normalmente com feridas mais superficiais, os cirurgiões vasculares e ortopedistas estão habilitados para fazer cirurgias. É uma coisa meio maluca, porque no Brasil existem duas especialidades que tomam conta disso, que é o ortopedista, que muitas vezes não gosta muito de tratar isso e não trata, e o vascular, né, que tem uma visão muito para o vaso e pouco para o pé às vezes. Então, às vezes ele quer resolver, mas ele não tem aquele conceito tão fino sobre o quanto de osso que eu posso ressecar, qual é o melhor tipo de amputação e tudo mais, né? Então, o ideal é o tratamento em conjunto. O que não acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem 3 profissionais que podem tratar isso. Lá tem 2, os médicos, igual no Brasil, que é o ortopedista e o vascular, que não mexem muito com o pé diabético, e tem uma outra especialidade que não é médica, que chama podiatra.
é como se fosse um podólogo hiper especializado que pode ter acesso ao centro cirúrgico. Então é uma profissão destinada meio que ao pé diabético. Então ele trata feridas, vai no hospital e tudo mais, você não é tratado nem pelo vascular, nem pelo ortopedista, é pelo podiatra. No Brasil não tem. Tá. É muito legal você falar sobre isso, que apesar de não ser considerado uma especialidade, muitos profissionais dedicam mais a sua vida e a sua carreira para isso, né? E não deve ter profissional suficiente no Brasil para cuidar de tanta gente que é diabético e pode ter ou já tem essa condição do pé diabético. Né? Exato. Na verdade, o Brasil inteiro, quem toma conta muito, quem cuida dos pés diabéticos, os responsáveis nos hospitais pelos pés diabéticos são os vasculares, né? Isso é um pouco por vários motivos, né? Porque eles ajudam a desentupir os vasos, mas mesmo aqueles pacientes que não têm nenhuma obstrução arterial, ele que cuida também. O ortopedista, muitas vezes ele não gosta de tratar, não tem aquela atenção. Então, ele acaba não tratando. Então, eu acho que no Brasil faltam médicos de tudo, mas faltam muitos ortopedistas que aceitem tratar isso. Que é comum você ver em grupos de hospitais, o ortopedista às vezes nem querer avaliar um paciente com pé diabético. Ele fala que não é dele essa doença no hospital. Então, é muito comum. Legal. Você falou de podólogos, né? E a gente tem que ter um cuidado com as unhas das mãos, dos pés. E quem tem diabetes, o cuidado deve ser ainda maior. O que vocês recomendam? Então, vou imaginar uma pessoa que tem diabetes, mas nunca teve uma situação de feridas, nada. Homens também, mas principalmente as mulheres. Homens podem ter as unhas encravadas e aí vão precisar de um profissional ali, né? E não com aquele alicatinho de casa que suja, porque a gente não tem uma máquina para fazer a desinfecção daquilo, né? A higiene correta. A gente não tem uma autoclave em casa, né? E aí fica de uma feridinha de um mês para outra e você ali com o mesmo... mas é só meu material. Ainda quando é só uma pessoa que usa. Mas ainda hoje no Brasil, muitas pessoas vão aos salões de manicure e pedicure e usam material ali que você nem sabe se passou pelo processo certo, né? Então, eu quero colocar a figura do podólogo, da podóloga aqui. Porque mulheres mais, mas homens que têm essas situações de unhas encravadas precisam desses profissionais. E eu sei que hoje também existe uma recomendação assim, que os podólogos se especializem nesse atendimento e do ortopedista ou de quem está cuidando da pessoa ali com essa situação, de falar, olha, procure um profissional dessa área que faça tudo direitinho, no ambiente adequado, né, que você tenha certeza dos aparelhos ali utilizados, que ele vai te ajudar e não te prejudicar na ferida, né? Exatamente. É muito comum no consultório a gente pegar o paciente que foi no podólogo e às vezes teve uma complicaçãozinha, tá? Mas a mesma coisa também o contrário é verdade. Às vezes estava ruim o podólogo que conseguiu melhorar as coisas, né? Então, existem profissionais e profissionais, né? Sempre, né? O podólogo, ele é um ótimo profissional e o paciente com diabetes, ele tem que saber que qualquer coisa no pé dele pode fazer feridas. A unha comprida, a unha curta, tudo pode fazer ferida. Então, o cuidado sempre, ou seja, uma rigorosidade no cuidado com as unhas é muito importante. Sempre cortar ela reta, nunca ficar cortando as pontinhas para não encravar. Legal. Isso ajuda a diminuir o trauma local e, consequentemente, não ter feridas. Tem pacientes que têm dedos em garra, então a unha fica aparente para baixo. Se a unha cresce muito, ela machuca. Então, a unha solta, entra a bactéria por baixo. Então, manter o cuidado com as unhas correto, isso é muito importante. E quanto mais podólogos se especializarem na saúde das unhas, melhor pra gente, né? Legal, perfeito. Então precisa sim ter, pode ser que necessite dessa interferência, porque você tá com a unha ali. Esse é o profissional que vai conseguir fazer, não é você em casa que vai fazer. Exatamente, porque também... Ai, doutora, a gente vê uma... Mulher vai mais, né? A gente tá acostumado a fazer mais serviços assim fora, né? Vai fazer a unha, você vai na profissional que faz as unhas, de pé, de mão, cabelo, a gente vai. Homem resiste um pouco mais, como tudo em saúde, né? E aí faz em casa, pega o alicatinho da esposa pra fazer uma coisa em casa e faz uma ferida. E aí, enquanto não sai sangue, não para. Não para, né? E dele não tá sentindo, né? Ainda mais esse paciente. Exatamente. Ele não tá sentindo aquele bifão saindo, né? Teve um paciente que ele viu na internet uma lixinha
que é automática, né? E aí tinha os calos nos pés, ele resolveu lixar os próprios pés. E aí ele fez uma ferida em cada pé. De tanto lixar, então ele não sente até onde começa a doer, até sair sangue ele não parou. Então nos 2 pés ele conseguiu fazer a ferida e um lado até teve que fazer uma amputação. Precisou amputar? De um quinto dedo por conta disso. Então tem que tomar muito cuidado. Dá para dizer, doutor, que o objetivo de vocês, né, o objetivo dos médicos que atendem pacientes com pé diabético é fazer o salvamento dos membros? Com certeza. A gente tem que agir em todos os tempos, né? Então, se o paciente chegou já com a gente com a ferida infeccionada e tudo mais, a gente vai fazer o salvamento, né? A gente vai tentar evitar a amputação. Se o paciente chegou já fechando uma ferida, a gente vai fazer a prevenção. Existem dados que 40% das feridas, elas recuperam em 1 ano. Então, às vezes você fica lá quase 1 ano tentando fechar uma ferida, quando ela fecha, se você não tiver o devido cuidado, ela em 1 ano 40% reabre, em 3 anos 60%. Então, a ideia é tratar e prevenir, porque não adianta só tratar. E que cuidados você elencaria? Claro, além de manter a doença de base controlada, né? Exatamente. Mas que outros cuidados você elencaria aqui? Porque a pessoa não está escolhendo não sentir, né? Ela já tem a neuropatia diabética. Não, isso é uma coisa que eu sempre falo com meus colegas e tudo mais, porque não, mas eu avisei ele 300 vezes que ele tinha que usar sapato, tinha que usar isso. Nosso mundo, a gente tem um carro, a gente não fica toda hora parando no posto, olha o motor do carro e vê se o carro está com algum problema. A gente espera acender a luzinha. Então, a nossa vida, a gente se tem alguma coisa errada, sente dor. Então, todo mundo é assim. Então, se eu não estou sentindo dor, está tudo bem. Então, ninguém... Às vezes você... mas eu te falei que você tem uma ferida, não pode pisar, mas quando a gente não sente dor, a gente não consegue dar a devida atenção. Se você tem uma fraturinha por estresse no seu pé, você não consegue pôr o pé no chão, porque dói muito. Então, você não põe por conta da dor. Alguém falar, você tem uma fratura no seu pé, mas você não sentir dor, você vai pôr o pé no chão. Porque você não vai notar, você não vai lembrar a todo momento, tem uma fratura, não posso isso. Então, o paciente que tem diabetes, com neuropatia diabética, óbvio que ele tem que ter o entendimento que ele tem um problema e tem que ser cuidado. Mas muitas vezes ele não consegue entender por conta que não sente dor. A gente é acostumado a sentir dor. Ele não sente, causa isso. Então vamos lá, cuidados. Eu sempre falo em relação a cada paciente tem um grau de neuropatia. Então, eu sou um diabético, controlo a minha glicemia e tudo mais, eu tenho sensibilidade nos meus pés. Esse paciente, ele tem um pé normal, igual qualquer um que não tem diabetes. Ele pode usar, teoricamente, qualquer sapato. Simplesmente orienta a usar um calçado mais confortável, mais firme, que não raspe muito nos dedos, para evitar uma feridinha. Mas se sair uma feridinha, ele vai sentir dor. O problema é que a neuropatia diabética, ela não é de um dia para o outro. Ela é uma coisa lenta e progressiva. E quando você começa a parar de sentir, você não sabe. E aí o paciente fala, mas até ontem eu sentia dor no pé. Então você não nota isso. E aí está o problema. Então, sempre acompanhar com médicos, realmente neurologistas que fazem a avaliação de sensibilidade, e você mesmo palpar o pé, ver se está formigando, se você não sente, tenta beliscar o pé, ver se você sente dor. E isso já é um teste. A partir do momento que você tem a neuropatia diabética instalada, você não sente. Aí sim é importante um autocuidado diário. Depois até, se o pessoal quiser entrar no meu site, tem lá todas as dicas de autocuidado dos pés, né? Mas o que é majoritariamente? O paciente que não tem ferida, vamos lá. Usar sempre meias brancas. Por que meias brancas? Bateu o pé, tem um machucado, alguma coisa, vai sair sangue, secreção, a meia vai ser o primeiro sinal seu que você tem alguma coisa no pé. Calçados, nunca ande descalço. Vou na praia, não vai descalço, porque você pode cortar o seu pé e não sentir. Calçado, use calçados largos, idealmente com solos mais rígidos, menos molinhos, porque molinho também pode machucar o pé. Observe áreas de calosidade. Se tiver muito calo nos pés, é ali que vai fazer uma úlcera. Então, consulte o médico. Veja se precisa fazer uma palmilha no calçado para diminuir a pressão naquela região. E assim,
Vou passar um creme no pé, a neuropatia deixa a pele seca. Passe o creme em todo o pé, não passe entre os dedos, porque ali fica molhadinho e dá micose, a porta de entrada para a bactéria. Entre outras. Então, observe o seu pé todo dia. Na hora depois do banho, seque com a toalha no meio dos dedos, para não ficar molhadinho. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter para a gente evitar que as feridas surjam. E assim, não evoluir para uma amputação. Existe uma estatística muito bacana, assim, que fala que 85% das amputações em pacientes com diabetes existe uma úlcera que precediu. Então, se você conseguir prevenir úlceras, você previne 85% das amputações. Então, quando a gente consegue que o paciente entenda isso e consegue melhorar isso, você evita amputações. Então, é muito importante esse autocuidado nos pés. Evitar, então, essas feridas, né? Uma vez que elas aconteceram, como que trata essas feridas? Não, vai depender de como elas chegam, em que momento elas vão chegar até você, porque é difícil também você pensar, mas é só uma feridinha. No meu pé, uma feridinha é uma coisa. No pé de um diabético, que já tem a neuropatia diabética, é outra, pelo que eu tô entendendo aqui, né? Eu vou evitar, eu vou cuidar. O meu corpo também vai reagir de modo a ajudar essa cicatrização, que é um processo diferente para quem tem diabetes, né? Vamos lá. Se a gente vê qualquer foto na internet, pé diabético, aquelas feridas gigantescas, elas começaram sempre com ferida pequena. Ela nunca começou grande já, né? Então, isso é importante, saber que a ferida é pequena, mas se não for bem cuidada, ela vai aumentar. Então, o que eu oriento sempre, né? Quem tem ferida no pé, não usa sapato. Nenhum sapato com palmilha foi feito para quem tem ferida no pé. Porque quem tem ferida no pé tem que usar um curativo. Então, se eu tenho ferida no pé, eu tenho um curativo. Se eu tenho um curativo, não cabe meu pé no sapato. Então, existe órteses ou até mesmo retirar o pé do chão para poder fechar a ferida. Então, o primeiro passo é ter uma ferida, eu vou deixar ela limpa e seca, ou seja, eu vou pegar, lavar ela após o banho. Uma coisa importante é nunca molhar a ferida no banho. Vamos lá, uma coisa muito importante. O chuveiro, o banho, o local do banho é o local mais contaminado da nossa casa. O que acontece? Quando a gente vai tomar banho, a água passa pelo nosso corpo e vai no chão. Se você tem uma ferida embaixo do pé, essa ferida tem contato com milhões de bactérias. E é ali que ela vai infeccionar. Então, como que a gente faz? Tem uma ferida do pé, primeira coisa, não molho mais no banho. Então, eu vou fechar ela, vou pôr um saquinho, alguma coisa, um curativo, mais um saquinho, e vou tomar banho com ela sem molhar. Após o banho, tiro o saquinho, tiro o curativo, troco o curativo para deixar uma gaze seca em contato com a ferida. Tá? Cuidado com a ferida. Normalmente eu falo, o básico é o mais importante. Lava, pode ser com sabonete, com clorexidina, o que for. Limpa, seca, gaze, um chumacinho de gás e uma faixa. Isso já está suficiente. É o mesmo cuidado que a gente tem quando a gente faz a ferida no braço. E depois, em relação à carga. Depende, se uma ferida por pressão, era um calo, virou uma ferida, você continuar andando, você vai fazer com que aquela ferida volte. Então, o ideal é você não pôr o pé no chão, usar uma muleta, ou existe patinetes que você anda com o joelho apoiado. Então, fecha a ferida. Quando fechou a ferida, aí a gente vai para o segundo passo, que é prevenção. Sapato e palmilha. Então, cuidados iniciais. Procurar um médico, não molhar no banho para não infeccionar e fazer um curativo seco. E se idealmente não pôr o pé no chão. Se tiver que pôr uma sandália adequada. A mais conhecida no mercado chama sandália Augusta, que é uma sandália que cabe o curativo dentro dela e ela não dobra. Esses cuidados são iniciais. Toda ferida começa pequena, né? Toda ferida. Exatamente. Você vê uma foto, você coloca na internet, a gente pensa, meu Deus, mas como é que isso aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Começou bem pequenininho, ela foi aumentando. Como é o progredir dessa ferida? Varia também se é alguém que se expõe mais, ou então já tem uma ferida, ainda foi pra praia, já tem uma ferida, não cuidou nem com a questão do banheiro. Você falou do banheiro ser contaminado. Eu sei que é difícil, né? Então, fazer de um jeito ali que não molhe o pé, mas toda a gordura e toda a sujeira do corpo tá passando por ali, que a ferida tá aberta. É uma porta aberta de infecção e de micro-organismos pro corpo todo, né? Exatamente.
Se a gente for falar sobre porcentagens, o que a gente fala? De toda a população de pacientes que tem diabetes, 15 a 25% deles, uma vez na vida, terá alguma ferida no pé. Essa ferida ela pode acontecer como qualquer ferida do nosso corpo que cicatriza, né? Só que o problema é que, como a neuropatia diabética está instalada, o paciente não sente, não consegue ter o devido cuidado. Então, 40 a 60% delas infeccionam, a gente fala que complicam, que tem que ter cuidados a mais. E dessas, aproximadamente 50% que complicam pode evoluir para algum grau de amputação. Tá? Então, sempre a gente está vendo a neuropatia, que você não para sentir, aí foi a ferida, que ela complica e vira amputação. Então, tem um ciclo, tem um sistematizado. Se a gente conseguir agir lá na ponta, não evoluir para tudo isso, né? E aí, como que acontece? Se a gente conseguir evitar infecções profundas, a gente ganha. E o que mais acontece é no meu Instagram e tudo mais, as pessoas me perguntam, por que a minha ferida está há 4 meses e não fecha? Aí eu até essa semana gravei para a TV explicando isso, né? Os 3 motivos principais, né? A ferida que está no nosso pé, o nosso organismo, ele tem o nosso gene e ele é feito para cicatrizar. Então é muito comum um paciente com diabetes falar assim, nossa, minha ferida da mão cicatriza rápido, a do pé demora. Mas é o mesmo corpo, então é o mesmo sangue chegando. Então a genética é a mesma, as duas querem cicatrizar igual. O ambiente de uma deve estar bom, o ambiente da outra está ruim. Então, quais são esses fatores, os motivos para que as feridas demorem para cicatrizar? Primeiro motivo, para a ferida cicatrizar, tem que chegar nutrientes e oxigênio. Às vezes, esse paciente tem uma lesão vascular, que o diabetes também mexe a alteração dos vasos, tanto dos vasos grandes quanto dos pequenos. Então, ou a ferida ela não está conseguindo ter um bom aporte sanguíneo. Tem algum entupimento dos vasos grandes ou dos pequenos. Não tendo muito sangue chegando até a ferida, você não tem nutriente e oxigênio para aquela ferida cicatrizar. Ela vai ser mais lenta. Segundo passo existe alguma infecção local? Às vezes, a ferida ela quer fechar, mas tem bactérias na região. Tem uma osteomielite profunda. Então, a infecção, a bactéria faz que, enquanto a célula produz mais células, a bactéria está comendo células. E aquele ciclo nunca para. Só piora. Então, o ideal, o que é? Avaliar a infecção. Se tiver algum sinal, a gente não costuma ficar dando antibiótico para não ter nenhum tipo de resistência bacteriana, mas se tiver algum grau de infecção, é iniciar o antibiótico, porque senão a ferida não vai fechar. E o terceiro motivo é o ambiente da ferida. É isso que a gente acabou de falar. O paciente está com a ferida embaixo do pé, está andando descalço em casa, está pondo o pé no chão. Então, todo dia aquela ferida está sendo agredida, ela não vai fechar. A nossa mão está paradinha, não tem carga batendo nela. Você pisar o dia inteiro sobre uma ferida, você agride ela. Então, sempre que você vê uma ferida que não está fechando, pense nesses 3 motivos. Sangue, nutrientes, infecção, ou se ela está sendo bem cuidada. Se essa ferida não estiver sendo bem cuidada, ela também não vai ser fechada. Você falou de antibiótico. Numa situação mais avançada, né? Pode precisar até de uma internação, porque vai tomar antibiótico. Será que vai fazer efeito sendo via oral? Será que é melhor tomar no hospital? Pode precisar uma ferida muito grande, um comprometimento muito grande desse pé? Não, e isso é o mais comum, né? Tem um dado americano que fala que o maior custo hospitalar nos Estados Unidos, hoje em dia, de internação prolongada, é com o pé diabético. O custo do pé diabético nos Estados Unidos é maior do que os 5 maiores tipos de cânceres do mundo. Então, é um alto custo. Porque esses pacientes, quando internam, precisam de antibióticos caros, debridamentos seriados e, às vezes, ressecções ósseas. Então, é um custo alto. Então, sim. Então, a gente tem um paciente que tem uma ferida, está tudo bem, cicatrizando? Ótimo. Começou sinais de infecção, tem o sinal de osteomielite e tudo mais, o melhor tratamento para esse paciente muitas vezes é internado. Interna, antibiótico endovenoso, colhe cultura cirúrgica. Não adianta o pé diabético, a gente fala, não adianta pegar um swab e ficar raspando por cima da ferida. A infecção, a bactéria realmente, o mais importante, já está lá no fundo.
e tem que ser colhido o material em ambiente asséptico, ou seja, no centro cirúrgico. Então, abre, colhe a bactéria lá do fundo, o fragmento lá do fundo, para ver qual é a bactéria que está lá no fundo. Porque imagina, se a gente fazer uma cultura da nossa pele, vai crescer milhões de bactérias. Não dá para saber certinho qual que está causando o problema. O nosso corpo é colonizado, né? Então, o tratamento hospitalar muitas vezes é necessário. Para o paciente, a pessoa que já não sente, não sentiu na hora da ferida. E pode não sentir também na hora de fazer essa limpeza. Aí fala, não, peraí, mas tá formando uma pelinha esquisita aqui. Ela pode debridar aquela, né, assim, de um jeito amador, né, aquela ferida e prejudicar isso. Então, mexer onde ela não devia mexer, porque o corpo, você falou, né, o nosso corpo, ele tá tentando, o objetivo é cicatrizar. Mas se o ambiente não tá favorável, a conduta não tá favorável, aí fica difícil. Ou o sangue, né, que não tá chegando. Como é isso de tentar fazer em casa? Tem famílias que tem mais costume, assim, de quer mexer. Quer mexer, vem cá, deixa eu ver essa ferida aí. A pessoa não sente, né? Se é em alguém que sente, não, tá doendo, não mexe, né? Não quero. Mas no paciente que já tem a situação. Na verdade, isso é muito comum, né? Muito mais comum do que a gente imagina. Na verdade, eu penso que todo paciente que chega até mim, muitas vezes já passou pelo vizinho, o vizinho falou, põe café, o outro falou, põe isso, põe aquilo. Aí alguém foi lá e pegou uma tesourinha que era lá de casa, que não estava nem limpa, foi lá tentar cortar uma pelinha e aí infeccionou. Então, normalmente, esse é o primeiro passo, né? E a gente sempre fala, não faça. Então, o ideal é aquilo, não molhar no banho, depois do banho, limpa com água e sabão, gaze, seca tudo, gaze, faixa, no máximo a sandália eu tiro o pé, sandália rígida, né, Augusta, ou tira o pé do chão e procura o médico. Esquece vizinho, mas o meu vizinho já tem uma ferida, ele fez uma pomada. Não, procure, porque cada ferida é diferente. Então procure o médico, que assim ele vai poder dar o melhor desfecho para você. Você falou do profissional vascular que também pode estar envolvido aí no tratamento, né? Para úlcera varicosa, por exemplo, tem um monte de curativos hoje, a vácuo e tal. Tem para o pé diabético também? Tem. Na verdade, os curativos são até bem parecidos, né? Tem o curativo a vácuo, ele é fantástico, né? Ele ajuda muito a gente tratar esses pés infeccionados. Você abre a região infeccionada, limpa tudo, lava, e muitas vezes você não consegue fechar a pele no primeiro momento, ou até consegue, mas o mente está tão infeccionado que a gente prefere deixar aberto, mas para deixar aberto no tempo é um problema. Então a gente põe um curativo a vácuo, que nada mais é uma esponja, que a gente coloca ela põe tem a ferida, a gente põe uma esponja, que ela tem prata dentro, então ela tem um antibiótico local, e aí a gente fecha de modo hermético, como um colante mesmo. E aí, essa esponja fica ligada a uma máquina que fica num vácuo. Então, toda a secreção, tudo que for formar ali, é aspirado. Então, a ferida fica sempre limpa, com antibiótico local, e os tecidos vão começando a se esticar, se granular, que a gente fala, ficando melhor, mais vascularizados. Que aí, depois de 5 a 7 dias, é o melhor ambiente para se fechar. Fica mais fácil fechar a ferida. Então, a gente usa curativo a vácuo, curativos com prata. Depende como está a secreção da ferida, depende se está feridas secas, feridas mais molhadas, se está com infecção, se não está. Isso tudo é relativo. Então, a melhor coisa é um médico ou um profissional, que às vezes só de você olhar você já sabe o melhor curativo para ele. Então, procure o médico e não vá na farmácia pegar o que achar melhor. Porque muitas vezes também esses curativos nem vendem na farmácia, né? Pode precisar de sutura, pode precisar de um retalho para cobrir essa... Não sei se o corpo dá conta, dependendo do tamanho da ferida, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente vai para o centro cirúrgico, tem uma ferida úlcera pequena. A gente vai lá, trata a causa, resseca já a ferida com a borda e consegue fechar. Às vezes, forma um buraco no pé. Não tem o que fazer, não tem tecido suficiente para fechar aquilo. A gente precisa dos retalhos, né? O que é isso? Pega o músculo da perna, roda e cobre o calcânio. Então, ferida de calcânio. Então, isso é muito... Existem congressos e livros só disso, né? Então, cada caso é um caso. Então, a gente tem retalhos e tem também os curativos e tudo. É um mundo à parte, né? Por isso que eu falo que quanto mais pessoas envolvidas no tratamento, mais conhecimento. Melhor para o paciente.
Esse tratamento todo tem disponível no SUS? E convênio cobre, doutor? Perfeito. Tem disponível no SUS. No SUS, normalmente, quem trata é o vascular. Então, procura qualquer hospital no SUS, quem trata é o vascular. São raros centros de ortopedia no Brasil, até no mundo, que tratam pé diabético. Mas, normalmente, às vezes tem algum centro que o vascular que trata, só que eles, quando precisam, pedem avaliação para o grupo de ortopedia. E ele vai lá e avalia. Então, o SUS trata, com certeza. Muitas vezes, o que eu vejo é que, por falta um pouco de manejo e tudo mais, o SUS acaba evoluindo um pouco mais para amputações, tá? É comum, né? Porque às vezes, eu não sei se é porque demora o atendimento e tudo mais, o paciente já chega num grau mais avançado e não tem muito o que fazer, não tem muito suporte. Curativo a vácuo, curativo caro, alguns lugares no SUS não tem, né? O particular, o convênio paga, né? Então paga a equipe médica, paga tudo, tá na tabela da ANS, então o convênio paga. Então fica mais fácil do paciente com o convênio ter uma resolução mais rápida, porque interna rapidamente um hospital particular. Mas, mesmo assim, muitas vezes, como é uma coisa que é pouco negligenciada, demora para atender até no particular. Tá? Não é que o particular também é rapidinho, não. O particular também tem suas demandas, às vezes é devagar, eles pedem curativo a vácuo, o plano demora para autorizar ou não quer autorizar. Tem que justificar, fazer toda a parte burocrática chata. Exatamente. Né? Que vocês já devem até estar acostumados, porque faz tanto, Cada né? dia tem mais papel para preencher. Cada dia mais papel, né? Que é para ver se a gente desiste e não quer fazer o tratamento. Como se fosse algo da nossa vontade, né? Claro que a gente queria não precisar, né? Mas quando precisa, daí a gente quer que seja feito, e tá aí também advogado para fazer a papelada correr aí tudo, né? com liminar, para também fazer o mais rápido possível. Mais com liminares, né? Agora, durante a sua fala, me lembrei muito aqui não sei se tem aplicação para esse caso, mas tem se falado tanto. Claro que eu perguntei aqui do tratamento do SUS e eu vou falar aqui de um tratamento que a sessão me parece ser tão cara, que é a câmara hiperbárica. Tem se falado para vários tipos de, até estético, ou depois, antes e depois de cirurgias plásticas, para cicatrizar melhor, né? Pode ter uma aplicação aqui para o pé diabético também? Tem muito. Acho que em muitos lugares do Brasil, a câmara hiperbárica é o que mais se faz para pé diabético, né? E eu sempre falo com meus pacientes, eu prescrevo também câmara hiperbárica, mas é importante entender que a câmara hiperbárica é um adjuvante, ela não é o tratamento principal, tá? Se você molhar a ferida no banho, se você não tiver devido cuidado com a ferida em casa, se você não tirar a ferida do chão e tudo mais, ela não vai querer fechar. Pode fazer com que for, câmara hiperbárica, o melhor médico do mundo, não vai fechar. Quem fecha a ferida é a própria ferida. A câmara hiperbárica nada mais é do que, a gente falou 3 fatores, né? Carga, infecção e nutriente e oxigênio. A câmara hiperbárica, ela age nessa parte de oxigênio. Então, ela consegue oxigenar melhor a ferida. Então, a célula ganha uma força a mais para se reproduzir, criar mais células e fechar a ferida. Só que se você tiver infecção, estiver andando em cima da ferida e tudo mais, não vai fechar, entendeu? Então, a câmara hiperbárica é ótima, mas com adjuvante. A gente nunca pode achar que estou fazendo câmara hiperbárica, estou tranquilo e não vou mais me preocupar com a minha ferida. Ou não posso fazer e por isso meu resultado vai ser pior. Não é. Eu vou te falar que em média hoje 20-30% do máximo dos meus pacientes que fazem hiperbárica. Porque não é o tratamento principal, ele é adjuvante. Legal. Infelizmente, quando a ferida chega, normalmente ela já está mais avançada, normalmente já tem um tempo ali, já passou, que dava para fazer muito mais, dava para ser muito menos custoso de tempo de estresse também, porque deve ser um estresse imenso, ficar com as suas energias focadas ali para o tratamento daquela ferida. Mas quando é que se fala em amputação? E como é essa conversa, doutor? Porque deve ser tão frustrante, assim, tanto, claro, para o paciente, que isso pode mudar a vida dele, e ao mesmo tempo pode ser o que vai deixar ele vivo, né? Que a gente sabe que a amputação,
quando ela é necessária, ela é necessária. E para o médico, que você não quer, né? Você quer que a prevenção seja o seu maior trabalho, que esse tratamento e a resolução através do tratamento ali, que não é amputação, seja concluído com sucesso. Você não quer fazer isso, você quer fazer o menor número de amputações possível. Né? A gente briga para não amputar, né? A gente sempre fala isso, né? Mas o que é amputação? Quando você tem que amputar, é que você tem que retirar um membro que já não está mais vivo, né? Então, a gente amputa, normalmente o pé diabético, com paciente com diabetes ou qualquer outro membro, sempre com 2 prováveis causas. A primeira delas é necrose. Então, se eu tenho um dedo que o vaso não está mais funcionando, não está chegando mais sangue até o dedo começa a ficar preto. Aquele dedo já não tem mais perfusão, aquele dedo já não tem mais vida, então ele não tem função mais nenhuma. Então eu tenho que ressecar. Então, ferida necrótica, necrose de pé, não tem que fazer, tem que amputar. Eu tô com início de uma sofrimento do pé. Opa, dá para dar vascular, pode tentar desentupir as artérias grandes, para ver se chega mais sangue no pé e a gente evitar. O pé ficou preto, aquele preto de necrose, não tem mais o que fazer, tem que amputar. O mais que a gente conversa no consultório é sobre aqueles outros pés, que você fala, mas eu estou vendo meu dedo, por que eu vou amputar ele? O nosso pé, ele tem diversas estruturas, né? Então ele tem tendão, tem o osso, tem o vaso, o nervo, tem várias estruturas que dão a função para ele. A partir do momento que você perdeu a função do dedão, por exemplo, está infeccionado. A bactéria comeu todo o osso do dedão. Aquele dedão não tem mais função. Na verdade, ele vai ser só um jeito da bactéria que está ali se alastrar para o resto do pé ou para o corpo. Então, nesse caso, como são ossos pequenos, o osso é que dá estrutura para o pé. Se você tem uma osteomielite ali, não tem muito o que fazer. Não, pegou só a parte distal, o finalzinho do osso. Opa, vamos tentar, tira só aquela partezinha e fecha e faz uma amputação cosmética, que a gente fala, que é só tirar a pontinha do osso, mas o comprimento do membro fica igual. Só que se você chegou num momento que já tem um consumo muito grande de osso, não tem mais o que fazer. Então, nesse momento, é até indicada a amputação. E que eu sempre vejo muito no meu consultório, que às vezes, porque como eu trato bastante pé diabético, eu estou na mídia, os pacientes chegam no consultório, Eduardo, eu queria amputar meu dedo. E aí eu vou lá, vejo os exames, só de eu mostrar o exame para o paciente, ele fala, Eduardo, tem que amputar, né? Então, o que acontece às vezes é que o paciente ele não tem acesso ao diagnóstico dele. Porque quando ele vê que a bactéria já comeu o osso dele, ele fala, tira isso aí, pelo amor de Deus, daí, porque eu não quero que pegue os outros. E pronto. Então, na verdade, a conversa de amputação é mostrar ao paciente o que aconteceu com o pé dele e para onde pode ir se a gente não tomar nenhuma atitude. A amputação, que é uma amputação parcial, é só o começo para que não perca o pé inteiro. Então fica muito mais fácil. Então eu sempre falo para todos os meus colegas e tudo mais, converse com o seu paciente e não fala, preciso amputar. Mostre para ele o motivo. Ele vai entender. E é isso que falta, né, doutor? Falta isso. Então, parece que o médico tá te dando ali uma sentença que é ele que quer fazer isso. Não, claro que ele não quer fazer. Se tá indicado porque precisa, mas tem algum motivo, falta essa conversa. E ele tem que, o paciente entendendo o motivo, ele pede para você fazer. Por favor, faça o quanto antes para que não piore. Aí você faz, mas com certeza nenhum médico gosta de amputar. A cirurgia que a gente vai mais triste é a cirurgia de amputação. Mas, como eu tenho como pacientes que veem isso aqui, né, é muito engraçado assim como a gente vê o paciente tá lá 6 meses tentando fechar a ferida, 1 ano com aquela ferida, não sei o que lá, e aí eu vou lá e diagnóstico de amputação. Aí ele fica um tempo mal, não sei se eu vou amputar, se eu não vou, mas é muito comum, realmente eu falo para os outros pacientes que estão nessa fase de pré-amputação, que o paciente precisa ter uma liberdade. Então, ele precisa ter uma liberdade de não ter que ir toda semana no médico. Não ter que todo dia colocar uma sacolinha no pé para tomar banho. Todo dia alguém fazer o curativo dele. Então, muitas vezes, essas amputações, elas vêm para o bem, e não para o mal. Tem paciente que fica postergando tanto, fica brigando tanto com a amputação, que às vezes ou aumenta o nível de amputação, ou acaba, quando amputa, fala, meu Deus, era só isso? Então, agora eu não preciso mais toda semana no seu consultório, não preciso mais fazer curativo, minha vida melhorou muito. E isso
é importante. O paciente tem que ter a visão que do outro lado tem vida, tem liberdade, tem muitas coisas. E que a gente vai ter essa amputação, a gente vai agora prevenir para que os outros dedos, a parte do pé não infeccione mais, e que ele viva uma vida que ele tem que me ver a cada 3 meses só. Entendeu? Então, esse outro lado é muito importante mostrar para o paciente. Legal, a gente só pensa na falta que o dedo vai fazer, né? Exatamente. E como isso, meu Deus, é um processo de luto, e deve ser mesmo. É um luto. Um processo de luto ali por perder parcialmente ali, né, algo que é seu, mas que vai te dar liberdade depois. E depois tem estratégias estéticas, acredito, para também lidar com isso, principalmente quando é o parcial, né? Uma amputação parcial. Não, hoje as amputações parciais, você põe um sapato com a palmilha adequada, você nem sabe que o paciente, umas 6 semanas atrás, eu botei uma funcionária da Claro, e ela estava desesperada, né? O que eu vou falar dela, não sei o que lá. E aí ela voltou a semana, já com o sapatinho dela normal, andando. Eu falei, Eduardo, ninguém sabe o que aconteceu comigo, eu tenho minha vida normal. Então, ela fez a amputação cosmética, então ela amputou um raio. Então, se você olhar para o pé dela e contar os dedos, ela tem 4. Mas se você olhar rápido, ela não tem uma falha entre os dedos. Então você nem nota que ela tem uma amputação. Ela vai ter cuidado para que não lesione os outros dedos, porque foi um descuido dela, mas vida normal, entendeu? Então agora ela ficou livre de uma ferida no pé, que estava há 6 meses e já estava com osteomielite. Se é algo que pode progredir, você falou, tem um dedo, aí tá o dedo que tá necrosando. Quanto tempo você tem? Quanto tempo a gente tem para tomar uma atitude? Aí você vai no médico, o médico fala que você tem que amputar, mas você não confiou porque ele não te mostrou. Não é o doutor Eduardo que te mostra tudo e faz até você chegar a essa conclusão. Não. Aí até você marcar a consulta com o doutor Eduardo para ele conseguir te explicar, te mostrar. Isso leva um tempo, né? Então a gente tá falando de quanto tempo que é seguro para esperar, porque o tempo passa rápido demais, né? Isso é muito relativo, né? Então por quê? Você tem uma ferida pequena, uma osteomielite na ponta do dedo. Às vezes tem pacientes que convivem anos com essa osteomielite na pontinha do dedo, fica uma feridinha pequenininha, sai uma gotinha de pus às vezes, uma bactéria bem latente, fica tudo bem. Tem pacientes que não, que pegam uma infecção, a bactéria já vai para o dedo, em 3 dias o dedo está preto, né? Então, isso é muito relativo. Então, se você está com o pé todo inchado, vermelho e tudo mais, o paciente passou no meu consultório, direto atravessa a rua para entrar no hospital. Ah, não, estou ferindo o pé, pode ter uma osteomielite, mas está saindo às vezes uma hora ou outra sai essa secreção, tudo mais, põe o calçado adequado, começa a tratar de maneira adequada a ferida e vamos fazer exames. Muitas vezes vai fechar, né? Então, não tem esse tempo médio, sempre o quanto antes, melhor, e a gente tem que avaliar como está. O paciente passou segunda-feira no consultório agora, estava o pé um pouco vermelho. Entrei com antibiótico, vamos fazer exames e tudo mais, voltou na quinta, estava muito pior. Opa! Internar agora. Então, o mesmo paciente em 2 cenários diferentes na mesma semana, entendeu? Entrei com antibiótico, o antibiótico não fez o efeito que eu queria, é hora de internar, entendeu? Com o trabalho que você tem e a área que você escolheu dedicar sua carreira, exige muito isso da frequência do paciente, né? Então, para que você não tome nenhuma decisão precipitada, ou que não perca tempo também, você precisa ver esse paciente com frequência. E você também falou da liberdade, que fez uma amputação, depois faz todo o pós, e aí ele vai ter mais liberdade, um espaçamento um pouquinho maior aí de te ver. Qual que é a média, então? Eu vou imaginar alguém que acabou, foi a tempo, curou essa ferida, mas você deu uma porcentagem aí de até 1 ano ou até 3 anos de ter uma ferida novamente, que assusta, né? De quanto em quanto tempo ele pode te ver, de quanto em quanto tempo esse pé tem que ser avaliado. Eu abri o nosso episódio falando, eu acho que é uma falha, tá? Não só de médicos, mas do sistema de saúde em geral, de não ter essa cultura de avaliar os pés, né? Então, o pé, às vezes o profissional até pede pra ver o pé, mas às vezes ele não tá confortável, ele não se programou. A gente tem muito isso, né? Mas não sei se tá limpo, né? Às vezes a pessoa não tá confortável pra fazer a retirada ali do calçado e não entende que é pra saúde, não importa. Como profissional,
Vocês devem ver todo tipo de pé possível, né? Então, assim, você tá preocupado, você quer ver se você consegue ajudar, né? Às vezes é aquele momento que um profissional de saúde, até não médico, vai no postinho de saúde, identificar que tem um problema e recomendar que o paciente procure o especialista, né? Então, de quanto em quanto tempo, como é essa questão? Alguém que acabou de sair de uma e não quer entrar em outra ferida. Vamos lá. É uma coisa muito importante isso. Existe pelo Comitê Internacional de Pé Diabetes e tudo mais, dependendo lá, você tem neuropatia e tem insuficiência vascular todo mês. Eu já tive a ferida, então menos. A ferida está aberta, então menos ainda a frequência, né? Isso é um protótipo, né? O que eu faço normalmente no consultório? Paciente com ferida, inicialmente eu vejo toda semana. Então, eu comecei a tratar a ferida, primeiro mês eu vou ver ela toda semana. Não tenho o que fazer, porque eu preciso ver se está piorando ou melhorando. Eu já vi que toda semana ela está melhorando, fez os exames de ressonância, raio-x, tudo mais, não tem osteomielite, ou seja, já está melhorando, eu consigo espaçar, cada 2, 3 semanas, as coisas vão melhorando. Não, eu estou com a ferida fechada, então aí é só manter assim, o paciente em toda a orientação, e aí eu vou ver ele cada 2, 3 meses. Por que eu falo que eu preciso muitas vezes vê-lo? Porque às vezes o olhar do paciente é diferente do meu. Ele pode ver e achar que aquele calinho não é nada. Se eu olhar e falar, esse calinho aqui está quase ulcerando, eu vou ter que mandar refazer a palmilha dele para aliviar aquela região ou melhorar o calçado dele, tem que tomar uma atitude. Mas uma coisa que acontece no meu consultório, que na minha receita, qualquer receita que eu faço, o meu paciente já tem meu telefone pessoal, né? E o que acontece? Então, todos os pacientes têm meu telefone pessoal. Então, às vezes você está lá, teve a ferida, fechou, qualquer lesãozinha diferente, antes, eu tenho vaga comigo daqui 2 semanas, você já manda uma mensagem no meu telefone e fala, Eduardo, olha como está meu pé, tira uma foto. Se é uma urgência, a gente abre um encaixe e fala, vai passar comigo amanhã. Não, é curativo, faz isso, já manda o pedido de ressonância, o de raio-x, e aí eu te vejo daqui 3 dias. Então, a gente consegue, hoje com a tecnologia do celular e tudo mais, ter esse contato de perto com o paciente, mesmo estando longe. Então, fica muito mais fácil. Há uns 2 meses atrás, eu estava com a minha família viajando para fora de São Paulo, e aí era noite, um sábado à noite, eu estava chegando no restaurante, eu olhei meu celular, pegando a mesa, escolhendo a mesa, eu olhei meu celular, um paciente mandou para mim, um paciente que tinha passado faz pouco tempo comigo, olha como está meu dedo. Tava todo inchado, vermelho, feio. Eu falei, tá muito ruim isso. Chegou aí em São Paulo só que 2 dias. Vai fazendo exames. Fui correndo no carro, peguei o notebook, no mesmo do restaurante. Já fiz um antibiótico, mandei receita para ele, começa a tomar agora, te vejo em 2 dias. Então, hoje em dia, tá bem mais fácil para a gente ter esse controle de perto com o paciente. Antigamente, o paciente esperava o dedo ficar todo cheio de pus, uma ferida grande para conseguir chegar até mim. Hoje é mais fácil. E é diferente esse atendimento, né? Porque se ele precisasse de um antibiótico e precisasse ir para o hospital, ser avaliado por um médico que não conhece ele, a história dele. Exatamente. Né? Então, essa possibilidade é muito importante. Muito importante, que bom. Mas isso também reflete a sua paixão pelo que você faz, né, doutor? Exatamente. Reflete a sua paixão e a sua família deve estar acostumada também com isso. E que bom que a tecnologia ajuda e você conseguiu ver o paciente depois de 2 dias e tá tudo certo, né? Para terminar, doutor, hoje é possível fazer consulta online, hoje é possível fazer a consulta presencial, né? Então isso também ajuda bastante. Às vezes a pessoa tá longe, a doutora atende aqui em São Paulo, tá longe, quer saber como é que ele pode ajudar. Claro que esse primeiro atendimento pode acontecer. Queria que você falasse sobre isso e também sobre os exames que você pede, porque em determinados momentos você falou de exames, mas eles são sempre complementares e você vai escolher o melhor momento para fazer. E o nosso último bate-papo foi sobre osteomielite, né? Então, essa também é uma preocupação tua. E através do exame você consegue ver. Às vezes a ferida nem tá tão feia, mas lá dentro tá muito feio, né? Exatamente. Queria que você falasse sobre os exames e sobre a consulta, que às vezes a pessoa tá longe, às vezes mora até em outro país, mas quer passar em consulta com você. Não, outro dia eu tava faz 1 ano, eu tava com uma paciente do Japão, né? Então eu tinha que atender ela às 8 da noite aqui, que era 8 da manhã lá. Então era assim, e tá super certo, né? O melhor ambiente, com certeza, é no meu consultório. Para eu ver, cheirar, ver se está sendo aquele cheiro forte, ver como que é essa questão que sai e tudo mais.
Só que muitas pessoas moram em ambientes, em locais que não têm esse cuidado, né? Então, eu costumo fazer algumas teleconsultas que aí o paciente consegue já ter um cuidado e muitas vezes ele fala, olha minha ferida, estou com essa ferida que está estável, clarinha, sem sinal de infecção, há 3 anos no meu pé, mas nada fecha. Opa, não tem problema. Já ó, parece isso, já muda o calçado, faz esse curativo, faz isso, aquilo, compra essa sandália se for pisar, já manda pedir de ressonância, raio-x, que é para ver como está o cometimento ósseo. Acompanha com o vascular? Não acompanha. Já faz um Doppler arterial para saber se está chegando sangue no pé e daqui uma semana eu te vejo novamente. Ou pode ser por vídeo ou presencial. Tem muitos pacientes que às vezes moram longe. Então a primeira consulta faz online, juntos melhora o ambiente da ferida, melhora, vê se não tem infecção, faz os exames e passa a segunda consulta. Às vezes vem de outros estados, veio do Goiás, veio para cá para dar uma olhada pessoalmente. Então dá para fazer tudo, né? Óbvio que se tiver alguma urgência, olhar pela câmera e falar alguma coisa estranha, eu vou pedir para ir até o hospital mais próximo para tomar alguma atitude ou vir para cá. Com certeza. Legal. Muito bom. E dos exames, então, você escolhe conforme a necessidade, né? Normalmente, a ressonância, o raio-x e o ultrassom arterial. Legal. Se tiver um estado de muita infecção, a gente pede exames de laboratório, como hemograma, PCR e VHS. Legal. Adorei te receber, aprendi demais novamente com você, doutor. Obrigada por ter vindo. Eu vou deixar os contatos do doutor. Vai lá no Instagram dele, @Dr. Eduardo Pires, @Dr. Eduardo Pires. Tem também o telefone para informação, agendamento de consultas, que é 11 93321 1100, 11 93321 1100. Tem também o site do doutor, www.doutoreduardoaraujopires.com.br, do jeitinho que está escrito na sua tela. Durante a entrevista, você já viu o site do doutor aí, a gente já colocou na tela. E lá você tem também algumas dicas e informações, né? Que sim, você falou sim. que tem lá no de site. autocuidados. Legal, muito bom. Obrigada por ter vindo, doutor. Eu agradeço demais, é muito bom estar aqui. Quero vir mais vezes. Venha, por favor. E vamos cuidar desses pés aí. Quanto mais a gente levar informação, ainda mais informação que evita amputações, melhor para todo mundo, né? É isso, muito bom. Dicas que ficam sempre, né? Eu adoro falar sobre esse tema. Eu acho que é fundamental. Eu desejo que cada vez mais médicos debrucem as carreiras nisso, do Brasil todo, né? Porque o Brasil é um país enorme. A gente precisa de muitos profissionais para salvar muitos pés por aí. Precisa mesmo. Precisa de algum centro de vários locais do Brasil destinado só a isso. Ia ser fantástico, né? Isso mesmo. Obrigada, viu? Deixo aqui meu agradecimento também à nossa parceira, a Farmácia de Manipulação Empório Magistral. É sempre importante ter à mão o contato da farmácia de manipulação de sua confiança. E a minha escolha, né? Eu sou cliente também da farmácia Empório Magistral. Você manda sua mensagem através do WhatsApp. 11 50 89 5123, 11 50 89 5123. Você manda sua mensagem, tira dúvidas sobre os compostos também de manipulados, envia, recebe o orçamento na palma da sua mão de maneira super facilitada. Tem também o Instagram, @Empório Magistral, e o site www.emporiomagistral.com.br. Doutora Silmara Spinelli está sempre aqui conosco, tirando dúvidas, falando sobre as novidades. Tem muita coisa boa que pode nos ajudar em saúde, né? Nutricionistas, médicos, nutrólogos, endócrinos também, trabalhando sempre aí a nosso favor. Então, muito obrigada, Empório, por essa parceria, que a gente siga firme aí. Obrigada a você que escolhe nos assistir, que tá sempre por aqui. A vida é feita de diálogos e conexões. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!